Saudações culturais, população luverdense. Cá estamos nós mais uma vez no nosso podcast Culturalizando. E no podcast de hoje nós temos a presença ilustre dela, a nossa professora de balé, Jéssica Giovana, professora aqui na Secretaria de Cultura. E hoje nós vamos estar batendo um papo bacana aí a respeito do balé, a respeito de danças, essas danças clássicas maravilhosas. Jéssica, fala um pouco de você aí, se apresenta, seu nome, luverdense há quanto tempo, dá as boas-vindas ao pessoal aí. Então, eu sou nascida e criada em Lucas, mãe de 2 filhos, estudante de educação física e bailarina desde os 10 anos. Mó tempão, hein, Jéssica? Você está com quantos anos hoje? 24. 24. Os 14 anos, desde os 10, Desde os 14 10, anos já 14 nativa. anos, né? Como bailarina. Legal. Quais foram os maiores desafios aí nessa vida de bailarina sua aí, nesses 14 anos de dança? Eu acho que o maior desafio, não assim na área da dança, mas como uma bailarina de origem pobre, se manter no mundo da dança não é barato. Então, acho que, assim, principalmente na infância, era um dos maiores desafios você estar comprando os materiais para poder estar fazendo as aulas. E os materiais realmente não são baratos, né? A gente, às vezes, adere a alguns materiais para as oficinas da secretaria, a gente vê o quanto é difícil. Inclusive, nessa questão do balé que você tocou, que é uma dança assim, que era muito praticada pela alta sociedade, Sim. né? Então, quem tinha acesso realmente eram pessoas que tinham grana para poder continuar a se manter por conta justamente do valor que era para de custos materiais, enfim, as próprias aulas, né? Ainda hoje né? Ainda hoje Nós temos que dar graças a Deus que tem a Secretaria de Cultura que fornece as aulas gratuitas e todo o suporte para os alunos necessários para a apresentação e tudo mais. Mas, assim, se você for fazer fora daqui, é quase impossível para os alunos que nós mantemos aqui fazerem, porque é um custo bem elevado. É uma realidade completamente diferente do que a gente bem vive, fora né? do que a gente vive e do que os nossos alunos, na maioria deles, vivem. Jéssica, falando fora daqui, nós vemos que dentro da secretaria, nós trabalhamos sempre com mais acessível, né? Porque a gente tem também, eu vou falar até em questões técnicas de dança, o trabalho dentro da secretaria ele é um pouco mais leve, menos rígido. Sim. Do que em escolas de balé mesmo, vou dizer assim, abre aspas, de alta performance, né? Que aqui, na verdade, nós não formamos bailarinos, né? Nós damos a oficina, né? A gente dá toda a base para que o aluno, se ele tiver interesse, ele possa buscar participar dessas altas escolas de balé, né? Mas nós damos toda essa base. E aí vai um pouco do empenho do aluno também. Uma escola referência hoje de balé. Sempre, Bolshoi. Bolshoi, sempre. É o sonho de toda bailarina. Sonho de toda Diríamos bailarina. que a seleção brasileira de balé é o Bolshoi. Fica no sul, na verdade, né? mundial, né? É mundial. Nós temos uma em Joinville, que é a única sede fora da Rússia. A única escola do Bolshoi fora da Rússia é aqui no Brasil, em Joinville. E o balé ele trabalha com métodos também, né? Sim. Como que funciona essas fases de métodos? Assim, vamos dizer, eu quero que você vá falando para a gente, para que a gente entenda melhor, na secretaria, como que é trabalhado o método? Trabalha com método? E fora da secretaria, numa escola de alta performance. Tá. Eu vou chamar de alta performance aqui. Como que é trabalhada essa questão desses métodos aí? Cada escola opta pelo seu método de preferência, né? O método que eu aprendi e que eu trabalho também é o método Bolshoi, o método que é trabalhado no Bolshoi, é o método Vaganova, que ele foi criado por uma bailarina, a Agripina Vaganova, e ele é um método que traz um pouco mais de complexidade. Ele trabalha tanto os membros superiores quanto os membros inferiores, assim, simultaneamente. Então, ele trabalha ao mesmo tempo os membros inferiores e superiores. Entendi. Tem muita... Eu vou trazer aqui uma situação rotineira, às vezes, uma situação do mundo que a gente vive hoje, que às vezes as pessoas falam assim, né? Você quer moleza, vai fazer balé, né? Só que assim,
Não é moleza balé não, viu, gente? Ela tá falando, a gente está falando aqui de exercícios de alta performance, de atletas de alta performance, alongamentos, aquecimentos, toda essa questão de métodos, alimentação. Estudo de música. É muito, eu vou dizer assim, um sentido figurado da palavra, é muito judiado isso aí mesmo, não é fácil não. Né? Quem dança assim, para alta performance, tanto no balé ou em qualquer outras danças também, acho que o desempenho para alta performance, ele tem todo um trabalho por trás ali, árduo, né? Eu acredito que um pouco desse chamar de moleza, né? É mais pela elegância que a bailarina traz, pela leveza que ela tem que demonstrar dançando, tá sempre sorrindo, uma expressão leve, e em cima da dor, né? Independente da dor que você vai estar sentindo. Eu mesma já dancei com unha arrancada, com o pé todo cortado, numa sapatilha de ponta em cima do pé e vida essa que sapatilha segue. de ponta, acho que é uma dúvida de grande maioria da sociedade. Tem também essa diferenciação de sapatilha de ponta. Quando ninguém já começa dançando sapatilha de ponta, né? Vai como se fosse passando de séries ali, né? Isso. Então, na verdade, assim, nas grandes escolas, por exemplo, como no Bolshoi, você realmente faz séries. Você leva 8 anos para fazer a formação. E cada ano é uma série. Aqui nós não temos esse método, né? Mas, assim, é trabalhado também de acordo com o grau de habilidade do aluno. Nós vamos trabalhando a flexibilidade, a força, a técnica, até que ele esteja apto a usar a sapatilha de ponta. Existem exames para isso também, né? Aqui acho que teve até algumas seletivas, se eu me recordo há pouco tempo. O Bolshoi mesmo faz para ingresso dos alunos, né? Até porque lá são alunos apenas bolsistas, assim, eles não cobram nada de mensalidade. Que legal. Então, para quem tem esse sonho realmente, vale a pena investir. Você disse que são 8 anos. 8 anos para a formação ali da bailarina. Sim. Foi lá, estudou esses 8 anos. Depois desses 8 anos, existe alguma outra formação? Exemplo, na faculdade a gente tem 4 anos de estudo, dependendo do curso. Depois do curso, você pode fazer um pós, você pode fazer um doutorado, você pode fazer, né, algo desse tipo. No balé tem isso também. Acabou os 8 anos, aí já sai para o mercado de trabalho, já sai para... Até onde eu sei, não tem. Mas, assim, eu posso estar errada. Mas, até onde eu sei, não. Eles já estão aptos a trabalhar. Geralmente, eles já saem daí com os seus contratos para as grandes escolas ou para grandes teatros, né? Mas são os 8 anos de formação. E, dentro desses 8 anos, eles têm aula de música, que é piano. Eles têm toda a formação em balé clássico, contemporâneo, em artes cênicas. Eles têm assim, um leque de formação dentro desses 8 anos enorme. Então, assim... Legal. Uma curiosidade, Jéssica, que talvez você possa até me ajudar nisso aqui, não sei se muita gente sabe, mas a gente ouve muito uma história de que o jazz dance, por exemplo, ele foi criado, ele é uma adaptação do balé. A gente falou da questão dos custos, né? Como o balé era mais acessível para quem tinha grana na época ali, que o balé imperava dentro das danças, o gueto, né, a parte mais de classe baixa, eles adaptaram o balé para as ruas, para ficar mais acessível. Aí foi onde surgiu o jazz, é isso, então, né? O jazz ele usa alguns princípios do balé, alguns passos, porém ele não é tão regrado quanto o balé, tanto nas roupas, quanto nas sapatilhas, quanto nas músicas, assim, a forma de você se vestir, o cabelo. Porque você vê que no balé é tudo muito regradinho, é meia calça, é sapatilha, é uma roupa clássica que tem um custo altíssimo. Já no jazz você vê que não tem essa necessidade tão grande. Porém, os passos, alguns deles são com uma grande base no balé. Vou falar até nesse sentido de curiosidades, eu vou trazer para o meu mundo, para o hip hop, por exemplo, uma curiosidade de roupas, já que a gente está falando de roupas. Hoje a gente vê assim, um rótulo que tinham, que quem era do hip hop geralmente usa aquelas roupas largas e calça larga e tal, mas tudo isso tem um motivo também, que lá atrás o hip hop ele surgiu no meio dos guetos também, nos estadunidenses,
jamaicanos e tal. Então, nessa época, esse pessoal que aderia a esse movimento eram pessoas realmente de classe muito baixa, de pobreza extrema. E aí eles recebiam doações de roupas. E aí, às vezes, os caras usavam as roupas mais largas, maiores e tal. E aquilo acabou virando mesmo parte do hip hop, aquelas roupas mais largas. Mas tem essa pequena curiosidade que não é porque o hip hop exige que seja daquela forma, é porque já veio dessas questões de doações, as pessoas se vestiam como podiam, na época é um país também, de certa forma, frio, enfim, eles acabavam usando essas roupas largas. Assim como várias outras curiosidades que tem também, do tênis branco, por exemplo. Tênis branco era usado dentro da dança. Quanto mais branco o tênis, mais nobre a pessoa era dentro da dança, né? Então, tem toda essa situação também. Várias pequenas curiosidades. Voltando à linha do balé e trazendo aqui para a nossa secretaria, o trabalho na secretaria aqui, a gente trabalha com crianças, a gente tem o baby class, né? Sim. Como que é feita essa divisão de idades aqui por você, Jéssica? Então, nós retornamos agora com o pessoal do baby. E nós estamos atendendo alunas de 4 a 6 anos como baby, e aí infantil de 7 a 12 anos, e a partir dos 12 anos é a turma juvenil. Então, assim, nós separamos assim, tanto pela habilidade das crianças, né, para elas também se interarem melhor, porque se a gente colocar muito misturada, acaba que atrapalha uma criança, atrapalha a outra. Eu acho que essa separação vem mais por conta do desenvolvimento físico e motor de cada criança, né? E aí a gente separou em 3 turmas para poder aprender. É uma preocupação que a gente precisa ter, né, Jéssica? Sim, justamente porque, nesse sentido de desenvolvimento físico, a gente não tem como a gente pegar uma criança que está ali no seu início, de 3 anos, por exemplo, 4 anos, e aplicar exercícios Sim. que são aplicados aí para crianças de 6, 7. A diferença de idade não é muito, mas o desenvolvimento do corpo é nítida, né? Até a porque diferença. assim, as atividades para as crianças do baby, elas são mais lúdicas, elas envolvem mais equilíbrio, traz um pouquinho de força também, para já ir trabalhando a força muscular delas. Mas é muito mais voltado para o lúdico, para o fazer gostar do balé, por aquele encantamento, né? É onde surge aquela fase mágica da criança, é onde ela vai se apaixonar pelo balé. E depois a gente trata da musculatura de verdade, trata da técnica realmente, como ela deve ser tratada, né? Mas primeiro a gente faz a criança se apaixonar. E esse lance da faculdade te ajuda muito também nessa questão do balé, justamente porque acho que tem tudo a ver com a questão físico, né? Sim. Físico-motor ali, acho que ajuda bastante também. Nossa, foi essencial, assim, para a minha vida como professora de balé, a ter começado na faculdade de Educação Física, tanto pelo ensino físico do nosso corpo, quanto pelas identificar as fases das crianças, o desenvolvimento motor em si, as habilidades que eles vão estar desenvolvendo, né? Qual é a necessidade daquela criança naquela faixa etária, para eu poder estar preparando melhor as minhas aulas. Foi essencial. É de extrema importância, pessoas aí que trabalham como coreógrafos, é uma crítica que é até construtiva, ter todo esse conhecimento por trás do que se aplica a cada público, né? Para uma criança, para adulto, para terceira idade. Nós temos também situações em que existem danças aí para terceira idade, né, para melhor idade. Então, assim, eu acho que o conhecimento, independente de ser uma faculdade de educação física ou qualquer outra, mas que caiba dentro da área, é de extrema importância mesmo para que a gente não possa queimar a fase ali, né, acabar aplicando exercícios errados. E mais ainda, correndo risco até de lesionar uma criança, um adolescente ou o próprio adulto mesmo no decorrer das aulas. Que a gente corre esse risco, claro, né? Sim, com certeza, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma criança, ela está em desenvolvimento e por mais que ela tenha mais flexibilidade e elas têm uma facilidade de se curar mais rápido, né? Mas a gente não pode provocar lesões nas crianças, né? A sapatilha de ponta, por exemplo, você não pode iniciar uma sapatilha antes que a criança esteja preparada para isso, porque isso aí pode dar sérios problemas na coluna futuramente. A princípio, você pode não notar nada,
Mas aí, no decorrer da vida da criança, quando ela for ficando adulta, ela pode sentir o que foi feito com ela durante a infância. E os resultados realmente vêm, mesmo que sejam bons, se você aplicou da maneira certa, ou se você também aplicou de uma maneira errada, esses resultados vão vir. Querendo ou não, o nosso corpo ele é muito complicado. Tem que saber lidar mesmo, tem que ter o conhecimento. A gente não pode sair aplicando atividades físicas à torta e à direita. Tem que ser profissional naquela área e tem que estar em constante aprendizado, buscando realmente esse conhecimento. A dança, né, como qualquer outra área, ela também está em constante evolução, né? Surgiu, por exemplo, recentemente o balé fitness, que é mais voltado para mulheres, onde que tenham interesse de trabalhar apenas o físico, né? E usa do balé, que realmente requer muita força, muita flexibilidade, e usa mais o peso do próprio corpo. Então, você não agride tanto o seu corpo com aparelhos, né? E ele tem constantes mudanças. E é bom a gente estar sempre se atualizando acerca disso, né? Eu acho que, como eu disse, conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento é sempre interessante. Vamos falar de espetáculos agora. Já participou de espetáculos, né, Jéssica? Um pouquinho. Dá para contar no mais ou menos aí ou não? Vixe. Assim, por espetáculos grandiosos, inclusive, grandiosos, né? Assim, ó. O primeiro espetáculo grandioso que eu fiz foi... Verdade. Vamos falar do seu primeiro espetáculo. Qual foi o seu primeiro espetáculo? Que papel que você fez dentro desse espetáculo e conta para nós aí como que foi o resultado desse espetáculo e onde que foi. O primeiro espetáculo que eu fiz foi aqui na Cultura mesmo, como aluna. Na verdade, eu comecei aqui e fiz toda a minha parte educativa aqui. Deixa eu só cortar você só um pouquinho. Pessoal, vocês que acompanham já o nosso podcast já há um tempo, a gente fala muito a respeito do transformar da arte, dessa parte de que a arte transforma. E nós vemos aqui mais um exemplo, que nós já demos vários, mas nós vemos aqui mais um exemplo, que uma aluna da Secretaria de Cultura, hoje, tomou a dança, tomou o balé como profissão, e está aí se formando, né, vai ser futura educadora física, mãe de família também, além de cuidar da própria casa, ali tem o seu trabalho, e sua faculdade e foi aluna. Então, assim, mais um exemplo nítido, mais um fato que nós temos aqui, que a arte transforma. Continuando o espetáculo. Transforma, assim, ó, muito. Porque naquela fase ali, eu precisava, assim, ter uma ocupação, né? E aí minha mãe lembrou que eu sempre fui apaixonada por balé e conseguiu a minha vaga aqui e eu comecei, então. O meu primeiro espetáculo foi em 2008, com a professora Gisele Calvi. A Gi, excelente. Um abraço, Gi. Professora. Trabalhei junto com a Gi. A Gi, eu ia falar um palavrão aqui, eu não posso. Mas, Gi, você é a mulher, viu? Excelente profissional. Excelente. Capacitadíssima. E foi ela que ensinou tudo que eu sei hoje. Nós fizemos, em 2008, a apresentação do Drácula. Eu era fazia parte do corpo de baile, né, das floristas. Foi ali também onde eu iniciei com a sapatilha de ponta. Foi a minha primeira apresentação assim, grande, já na sapatilha de ponta. E daí em diante a gente não parou mais. Todo ano tinha um espetáculo diferente, teve espetáculos que não eram voltados só para dança clássica, como teve o Dança Brasil, que eram todas as danças regionais do Brasil. Teve espetáculos de samba, teve espetáculos de dança latina. Legal. Anos 60 também, teve né? Anos 60, teve Deixa eu te perguntar um negócio aqui agora que às vezes as pessoas ficam meio assim de falar. Micos. Já pagou algum mico em espetáculo? Já? Qual foi o mais marcante? Um mico marcante que você pagou no espetáculo? Ai, meu Deus. Nossa. Só de lembrar já dá aquela vergonha. Eu estava dançando no meio da coreografia, assim, o sutiã solta e sai por baixo da roupa, assim. Meu Deus. Eu acho que ninguém viu, pelo menos falaram que não. Mas, assim, Mas tem que sair sorrindo. Você sente, e aí aquilo lá constrange, assim, ó, profundamente. Eu era adolescentezinha ainda. E você tem que manter tudo na pose, tudo no close, né? Sorrindo, na leveza da bailarina, né? Quem vê o close não vê o corre. Bem isso aí mesmo. Ô, Jéssica, legal. Você tem e aqui para a secretaria, tem algum
algum espetáculo planejado? Qual que é o andamento aqui? Então, como eu entrei e logo depois já veio a pandemia, nós não conseguimos realizar muitos espetáculos ainda. Para esse ano, a gente ainda está estudando a possibilidade de fazer um espetáculo. Está nos planos aí para final de setembro, mas ainda não é certo, então eu não vou dar spoiler. Eu acho legal não dar spoiler, porque, assim, como eu disse, eu tenho dito aqui em todos os outros episódios do nosso podcast, hoje a gente tem ainda uma luz ali no fim do túnel, que é a vacina, mas realmente nós estamos num momento muito complicado. A gente espera que essa vacina acelere aí, que as coisas possam voltar ao normal. Acho que vão voltar ao normal quanto antes, mas mesmo assim a gente sempre fica naquela incerteza, né? E a gente tem feito muita coisa na Secretaria de Cultura por meios adaptáveis de plataformas online, realmente. Mas existem coisas que, cara, é muito complicado levar assim na plataforma online. Uma das coisas que também o balé entra, que é justamente a nossa mostra de dança, que sempre acontece todo mês de abril. Sim. A gente tem a nossa mostra de dança, que já é um marco na nossa região, um marco regional. Muitas cidades participam, e nós não podemos fazer esse ano, e nem no ano passado podemos fazer, por conta da pandemia. E assim, a gente poderia fazer um festival online e tal, mas, como eu disse, às vezes tem situações que a gente acaba... Não é que vai perder o encanto, mas é que a parte presencial acho que é muito mais interessante. Não é tão satisfatório, não é tão satisfatório. Fazer um presencial, né? Tem toda a questão de troca de conhecimento também, os workshops que acontecem na nossa mostra, a interação, com os outros bailarinos, conhecer pessoas novas. Eu acho que tudo isso faz parte da mostra de dança, não é só também ir lá e dançar e ponto. É uma troca de conhecimentos, né? É uma troca de conhecimento. Eu estava comentando isso ontem, inclusive, que uma das coisas que a gente carrega bastante na nossa cultura, no hip hop, era justamente assim, independente da premiação do evento, onde a gente ia, onde a gente vai, o mais importante para nós é a troca de conhecimento. A gente chegava, assim, eu vou dizer mais antigamente, a gente chegava num evento em uma outra cidade, chegava lá, tinha um cara que fazia um movimento diferente do que você já tinha visto. Você olhava aqui e falava, cara, que legal, como que você faz isso aí? Mostra para mim. E aquilo ali já rolava uma amizade, além, claro, do crescimento profissional que você tem, que te dá uma bagagem enorme de você ter essa convivência com outras culturas. Então, eu acho que a mostra de dança, por exemplo, é um dos eventos que a gente optou por dar uma esperada. Se a gente conseguir fazer esse ano, a gente ainda vai fazer esse ano atrasado, mas vamos fazer ainda. Mas todas as outras situações nós viemos fazendo aí nessa parte de adaptação mesmo, né, Jéssica? Espetáculos, falamos de espetáculos, falamos aqui da Jéssica mãe, Jéssica professora de balé. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui nós temos... Você vai se formar já, vai ser uma educadora física. E você ainda, depois de formada, pensa em continuar com a profissão bailarina? Ou você quer atuar apenas na área de educação física, de educadora física? Seja na licenciatura ou bacharelado. Quais são os seus planos daí para frente? Então, eu pretendo ir para a área da licenciatura de educação física, porém continuar como bailarina, mas fazendo aula, não mais dando aula, né? Fazendo aula? Fazendo. Ah, cara, diferente. Trocar, assim, É completamente diferente você fazer aula e você dar aula, né? Uhum. E eu não tenho interesse de parar de dançar. Então, assim, um meio de continuar nessa daí seria fazendo aula. E assim, eu acho que a parte também a gente se doa muito, né? No decorrer do dia, a gente se doa muito nosso conhecimento. E chega no momento a gente precisa estar fazendo essas reciclagens realmente. Todo artista precisa fazer sua reciclagem. E eu acho de extrema importância que você está fazendo. Mas acho que vai também muito das oportunidades, né, Jéssica? Se tiver uma oportunidade, talvez, um paralelo aí, ó. Né? Quem sabe? Legal. Com certeza. Vamos aí para as nossas considerações finais aqui já, então. Nós estivemos falando aí, para quem chegou agora aí, com a nossa professora de balé da Secretaria de Cultura, Jéssica Giovana. É uma excelente profissional que a gente tem aqui, aluna da Gisele Calvi,
né, que já mandei um abração para ela, quero aqui reforçar esse abraço Gi. A Gi tem uma escola de balé, inclusive, aqui no nosso município, e também é uma professora que tem os grupos de dança dentro da escola, que quando vai para as nossas mostras, inclusive, sai bastante premiada, né? Inclusive, ela tem uma aluna no Bolshoi. Tem uma aluna no Bolshoi, olha só. E uma aluna que saiu da cultura também. Ela iniciou, eu lembro que quando eu fazia aula aqui, ela já era aluna da cultura, mas ela era aluna como baby class ainda. Então, ela começou realmente muito novinha, continuou com a Gi, mesmo quando a Gi abriu a escola dela, e depois elas participaram da seletiva, e ela passou e está atualmente no Bolshoi. Isso deve ser uma satisfação monstra. Eu falo porque eu tenho alunos também, que inclusive no ano retrasado, aqui da secretaria, eu levei 2 alunos para a Primavera do Leste e uma foi campeã estadual ainda. Então, quando a gente vê o nosso trabalho dando esses frutos, cara, a satisfação é enorme. A gente tem aquele sentimento de que, assim, graças a Deus, o meu trabalho deu certo. Esse é o fruto que eu estou colhendo. Sim, né? É extremamente satisfatório. Você vê um aluno seu ali, ó, ganhando o mundo na arte que você deu o princípio para ele, né? Apresentações bem-sucedidas, isso nos traz um sentimento legal, né? Bom, mas é isso aí, pessoal. Como eu disse, falei com a professora Jéssica Giovana hoje no nosso podcast Culturalizando, e a gente aguarda vocês aí no próximo episódio. Jéssica, dá um tchauzinho pra galera aí. Tchauzinho. A Jéssica, ela tava meio tímida para gravar, mas foi super, super de boa aí, ó. Pessoal, ajuda a gente. Compartilha aí nas páginas de vocês, nos Facebooks. Nós estamos também no Spotify, beleza? Só colocar lá Culturalizando no Spotify. Nós temos nossa página no Facebook, né, que é o Culturalizando também. Além, claro, aqui onde vocês nos assistem, que é no YouTube, na própria plataforma do YouTube. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês que aqui estiveram até o momento. Tamo junto e misturado. Culturalizando!